Tem o pessoal que já defende. Nós conseguimos a utilidade pública. Se mostrou o quanto é necessário. Na parte da construção nova, eles estão tentando fazer isso, a densidade da logística. Então, isso aqui permite a tudo. Olá pessoal, meu nome é Alessandra Cecílio, eu sou produtora cultural e educadora social em Lagoa Santa e fui convidada para participar deste projeto de educação patrimonial da Prefeitura, falando com vocês sobre cultura popular. Bom, eu moro em Lagoa Santa desde criança, sempre fui apaixonada pela cultura popular, sempre acompanhei o Boi da Manta, as folias, os congados, as festas religiosas, as festas juninas, sempre adorei tudo isso. E depois, de adulta, foi a área que eu resolvi trabalhar na área cultural. Então, eu trabalho tanto como produtora executiva dentro dos eventos culturais, dos festivais, das feiras, dos shows, enfim, quanto elaborando projetos para editais da cultura. E além disso, atuo também como educadora social em algumas ONGs da cidade. E a cultura, o fazer cultural, sempre está dentro do meu trabalho, sempre faz parte do que eu apresento para os adolescentes, ou dos projetos que eu escrevo, ou dos eventos que eu ajudo a produzir. Isso faz parte de mim, faz parte da minha identidade, enquanto pessoa e enquanto profissional. Então eu fiquei muito honrada de ser convidada a participar desse projeto e muito feliz com o resultado que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui. Bom, antes de começar então, vamos falar o que é cultura popular no geral, né? Então a cultura popular, ela é um conjunto de saberes, de costumes, de símbolos que ajudam a formar a identidade de um povo, nas cidades, no estado, no país, certo? Então, por exemplo, o que a gente pode falar de cultura popular que representa o país? O carnaval é uma manifestação da cultura popular que representa o país. O boi da manta também representa, tem em vários lugares do Brasil tem o boi. Ele pode mudar de formato, pode mudar de nome, o jeito de fazer o boi, mas é o boi, é o nosso boi, né? As festas juninas, as quadrilhas também fazem parte da nossa cultura popular. E algumas dessas manifestações, elas foram recebidas de outros países, né? A partir da colonização, e adaptadas e ressignificadas, e começaram a fazer parte então da cultura brasileira popular, né? Então, dentro da cultura popular, a gente pode encontrar, por exemplo, o nosso folclore, as nossas festas populares, o nosso artesanato, as nossas danças típicas. Tudo isso faz parte da cultura popular, isso e muito mais, né? Então, esse projeto de educação patrimonial, entre outras coisas, vem falar da importância de conhecer a cultura da nossa cidade, conhecer qual é a identidade cultural dessa cidade, como que ela começou, como que ela se formou, o que acontece desde 100 anos atrás até hoje continua acontecendo, por que isso é dessa forma, por que as pessoas continuam fazendo, continuam preservando. E eu acho que o mais importante aqui de deixar claro é que a gente precisa preservar e conhecer a nossa história, o nosso passado, porque a partir disso a gente consegue saber para onde a gente vai e para onde a gente quer ir. Então, sabendo de onde a gente vem, a gente consegue mais facilmente saber para onde a gente vai, definir o caminho a seguir, a partir de uma memória,
a partir de uma identidade que foi criada, que foi trazida e que está sendo mantida, né? Entender a cultura popular como um dos pilares para a formação da identidade daquele povo, daquela cidade, daquela comunidade, daquele estado, daquele país. Então, como eu disse para vocês, eu sou muito apaixonada pela cultura popular, então em todos os lugares que eu vou, eu sempre trago comigo uma lembrança da cultura local. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu trouxe de algumas viagens que eu fiz, tanto a trabalho quanto a passeio, mas que representam a cultura de alguns lugares, a cultura popular. Eu tenho aqui, por exemplo, uma boneca de barro que representa bem a cultura popular tradicional do Vale do Jequitinhonha. É uma boneca de barro, as flores de barro, o barro branco, tem a ver também com a cultura do lugar. Então essa boneca veio do Vale do Jequitinhonha, de algumas viagens que eu fiz para lá. Representa a cultura local, entre outras coisas, né? A gente tem aqui também um trio de forró lá do Nordeste, que eu trouxe também de lembrança e que também faz parte da cultura popular brasileira, representando uma parte do Nordeste, certo? Tenho aqui também, esse é mais conhecido, o divino. O divino faz parte de várias culturas, de várias tradições, de várias cidades do país. Esse aqui é lá de Salvador, da Bahia, que eu trouxe e faz parte das tradições, das crenças das pessoas, das festividades, né? Então trouxe lá de Salvador. Tem esse aqui, que é um artesanato que representa a renda de bilro. Essa renda, ela é de origem portuguesa e foi trazida para cá e começou a ser utilizada até virar também uma representação da nossa cultura. Essa peça de artesanato eu trouxe lá de Florianópolis, que também representa a tradição de lá, mas a minha lembrança, a minha memória afetiva dessa peça é da minha avó, que é de Lagoa Santa, que nasceu em Lagoa Santa e fazia essa renda. Então a primeira vez que eu vi essa ferramenta de renda de bilro foi com a minha avó aqui em Lagoa Santa. Depois, quando eu cresci, que eu fui viajar para Florianópolis e que eu descobri que lá também essa atividade representa a cultura de lá, né? Então temos aqui a renda e temos aqui a literatura de cordel, que também representa a nossa cultura popular. No Nordeste é mais comum de ser encontrado, né? Vale do Jequitinhonha também, mas a literatura de cordel é também uma representante da cultura popular brasileira, né? De forma bem forte. A gente tem aqui, por exemplo, a história de Lampião, tem alguns clássicos como Romeu e Julieta em cordel. Essas aqui eu trouxe do Recife. Eu fui passear no Recife e trouxe os cordéis como lembrança da cultura daquele lugar. E por último, eu tenho aqui um que é mais conhecido também, que é um estandarte. Esses estandartes são muito utilizados nos congados, né? Em homenagem aos santos das guardas de congado. Então, em Minas Gerais é muito comum que você tenha acesso, que você veja durante os festejos populares os estandartes, né? E entre as manifestações culturais tradicionais que eu participei, que eu participo, que eu acompanho, quando eu era criança, eu participava das coroações de Nossa Senhora da Saúde. Nossa Senhora da Saúde é a padroeira da cidade, e aí então todo mês de maio a gente tem a coroação de Nossa Senhora, a homenagem para Nossa Senhora. E aí eu separei para vocês aqui uma foto onde eu tô aqui, ó, de anjo, participando da coroação de Nossa Senhora. Isso também faz parte da nossa tradição, da nossa história, da nossa cultura. E é importante que a gente entenda, que a gente conheça, que a gente valorize a nossa história. Então, como eu disse para vocês, a partir do convite que eu recebi para participar do projeto, nós entrevistamos algumas pessoas
que são os representantes, os mestres da cultura popular de Lagoa Santa. Nós fizemos um recorte, né? Não falamos com todos eles, mas fizemos um recorte muito carinhoso, muito bacana, que resultou numa série de vídeos que vocês vão assistir na sequência deste. Então, assim, a verdadeira aula de cultura popular, de tradição, vocês vão assistir na voz dos próprios mestres, dos próprios representantes dessa cultura. Nós conversamos, por exemplo, com a representante do grupo de pastorinhas de Lagoa Santa, com o representante da Folia de Reis de Lagoa Santa, do Candombe de Lagoa Santa, da banda de Lagoa Santa. Vocês sabiam que a Lagoa Santa tem uma banda que foi fundada por Dr. Lund e que ainda está atuante, que ainda existe, que está sendo mantida, que está sendo trazida todos os anos com novos projetos. Então, a gente conversou com os representantes dessa banda, fundada por Dr. Lund, e que continuam trabalhando, continuam resistindo para que essa história não desapareça, né? Uma história super importante que se confunde com a história da cidade em si, e algumas pessoas ainda continuam fazendo o trabalho de deixar a banda viva, assim como todos os outros que vocês vão escutar a partir de agora, na sequência de vídeos que a gente vai apresentar. Então, eu queria agradecer a oportunidade, espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução e espero que gostem dos próximos vídeos que realmente trazem o retrato da cultura popular de Lagoa Santa. Muito obrigada!